Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Nada te aborrece? E a vida? Tá sorrindo para você de domingo a domingo? Graças a Deus. Então, esse vai ser o nosso primeiro resenha de técnico. O meu nome é Aquiles Lucas, sou professor e o nosso propósito aqui é trazer um pouquinho do que a gente trabalha no dia a dia, como técnico em segurança do trabalho, como especialista do SESMIT e também como professor em sala de aula. Nesse primeiro episódio, vamos falar a respeito da insalubridade. É extremamente comum quando você se declara técnico ou alguém pertencente ao SESMIT, surge essa pergunta por parte do trabalhador. E aí, tem ou não direito a receber o tal do insalubre? É o apelido, é a alcunha que recebe o adicional de insalubridade. Quando o trabalhador faz jus a esse adicional, quando efetivamente a insalubridade ela incide sobre a atividade do trabalhador, essa e outras perguntas a gente pretende responder ao final dessa saga. No episódio 1, a gente vai trabalhar dentro de uma metodologia bem simplória, mas que tem feito muito efeito ao longo desses anos como educador. Toda a estruturação da nossa aula, ela passa por esse tripé: conceito, onde a gente vai saber do que a gente está falando, dentro de uma razoabilidade, a teoria, qual é a maneira que algumas linhas de pensamento, estudiosos da área, enxergam aquele determinado objeto de estudo, e finalmente a aplicação, pois de nada adianta a gente conhecer muito bem os conceitos, conhecer na teoria, mas não saber aplicar, não é verdade? Bora para a aula. Quando se fala em insalubre, vamos pensar no radical da palavra. A palavra salubre, para todos os efeitos, significa saudável. O ambiente que seja insalubre, ou atividade considerada insalubre, é aquela que é não saudável. E quando que efetivamente uma atividade deixa de ser saudável? Ou quando que uma operação, um trabalho deixa de ser saudável? Bom, conceitualmente, as atividades ou operações que por sua natureza, condição ou método de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, olha a nocividade aí, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Esse conceito a gente retirou do Guia Trabalhista, que é uma referência para todo técnico a nível de Brasil. Bom, como a gente não pode ficar só no que é considerado aqui e ali, a gente precisa de uma base legal. E a nível de Brasil, a gente pode se referenciar pela NR15, cujo título é Atividades e Operações Insalubres, que compõe o elenco de normas regulamentadoras da Portaria 3.214 de 78. A NR15, em seus anexos, vai estabelecer os limites de tolerância para cada agente de risco. Se nós formos pegar a palavra risco, significa possibilidade de. E se a gente colocar o risco ambiental, a gente pode chamar de possibilidade de perda relacionada àquele ambiente de trabalho. E quando se fala em risco ambiental para efeito de insalubridade, nós vamos levar em consideração 3 grandes grupos de risco, a saber, os riscos químicos, os riscos físicos e os riscos biológicos. Se a gente for pegar só a título 3214 de 78, que fala da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, vai existir um anexo que vai tratar a respeito do mapeamento do risco. E lá a gente vai ver um pouquinho mais amplo esse trinômio. Lá a gente vai reconhecer também riscos químicos, físicos, biológicos, porém vão ser acrescentados os riscos ergonômicos e de acidente. Esses, com toda certeza, devem ser observados e devem ser trabalhados dentro da empresa, dentro da organização. Porém, contudo, todavia e no entanto, não servem para mensurar a salubridade de um ambiente. Bom, continuando sobre a insalubridade, em teoria, a gente pode afirmar o seguinte: quando o risco ambiental ele se encontrar, ele estiver acima do limite de tolerância, ele torna aquele ambiente ou atividade insalubres. Em teoria, se o risco ambiental estiver acima do limite de tolerância, aquele ambiente ou aquela atividade pode ser consideradas como sendo insalubres. Bom, como que a gente consegue aplicar isso?
Esse modelinho aqui, eu venho trabalhando ele ao longo dos anos. Escolhi esse boneco aleatório, tá? Que é o homem representado por Leonardo da Vinci. E ele pondera o seguinte, ou esse desenho, ele nos enseja o seguinte raciocínio, ou a seguinte teoria, da qual eu sou um dos defensores, tá? Eu preciso necessariamente, para poder afirmar se um trabalhador ou se um ambiente fazem jus ao rótulo de insalubre, tá? Se aquela atividade, tá? Ou aquele ambiente faz jus ao rótulo de insalubre. E se o trabalhador faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, eu tenho que levar em consideração 4 fatores, a saber, o ambiente em que aquele trabalhador está inserido, a atividade daquele trabalhador, então o trabalhador por si só, os riscos ambientais ao qual ele está exposto ali naquele ambiente e os limites de tolerância associados àqueles riscos ambientais. Vamos propor a seguinte alegoria. Vamos imaginar que a pergunta é: esse trabalhador, esse indivíduo tem ou não direito ao adicional de insalubridade, que é o resultado para quem está atuando em um ambiente insalubre de forma irreversível. A gente vai conversar disso mais à frente, mas vamos pensar o seguinte: esse quadrado onde o homem de Da Vinci está colocado ali é uma oficina mecânica. Então eu posso dizer que esse homem tem direito ao adicional. Bom, não necessariamente. Se eu digo que esse ambiente é uma oficina mecânica, é uma informação insuficiente para dizer que esse ambiente é insalubre. Bom, e se eu disser que o trabalhador, o indivíduo inserido ali é um mecânico? Então é fato, tem direito adicional. Na verdade, não. Eu posso ter um mecânico em uma oficina mecânica em uma condição que não possa ser caracterizada como insalubre. Então, para melhorar o nosso raciocínio, vamos associar então aqui essa oficina mecânica, aonde esse mecânico atua, esteja presente o risco físico, ruído, representado pelo o símbolo da radiação aí hoje, tá? Mas vamos pensar que é um risco físico, tá? Que é o ruído. E que, bom, uma oficina mecânica, um mecânico exposto a ruído, com toda certeza ele deve ter direito a esse adicional. Bom, não é tanta certeza assim. Eu tenho que levar em consideração os anexos 1 e 2 da NR15, da portaria 3.214 de 78. No anexo 1, a gente vai ver os limites de tolerância para 8 horas de trabalho. Se esse mecânico, que atua na oficina mecânica, exposto ao ruído, ao longo das suas 8 horas de trabalho, tiver um ruído superior a 85 decibéis, que seja 87, por exemplo, eu posso afirmar que aquele ambiente em que ele está inserido e aquela atividade que ele desenvolve são caracterizadas como sendo insalubres. Vamos lá. O ambiente eu caracterizei como sendo a oficina mecânica. E aí, em um laudo mais elaborado, eu vou falar sobre o tipo de piso, o tipo de parede, o tipo de cobertura, o tipo de iluminação, o tipo da ventilação e outros pormenores. Eu vou informar qual é a função, qual que é o cargo daquele trabalhador, a quantidade de trabalhadores que estão expostos àquele risco, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são menores de 18 anos e outros pormenores. Eu vou informar a natureza do risco, físico, químico, biológico, e vou informar, em última instância, qual é a concentração, qual que é a intensidade daquele risco dentro do ambiente. Vimos nesse exemplo que para caracterizar o ambiente como insalubre para ruído, ele tem que estar numa concentração em uma intensidade acima de 85 decibéis. Aquiles, a partir daí eu posso determinar que o trabalhador vai receber o adicional de insalubridade? Bom, não é tão certo. Uma vez determinado que aquele ambiente é insalubre, eu vou ter uma série de desdobramentos, inclusive situações onde a empresa vai se ver obrigada a neutralizar aquele risco, ou do contrário, arcar com as custas de pagar o adicional. Esse adicional, dependendo do grau, da intensidade daquela insalubridade, se mínima, média, máxima, pode resultar, por exemplo, em aposentadoria especial. Como que isso acontece? Como que eu caracterizo isso? Bom, a gente vai ver nos próximos episódios da nossa resenha de técnico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva nesse canal e ajuda a gente a crescer. Um abraço, até mais!